Estamos recebendo nessa manhã o conselheiro do Comusa, o Juarez Gratzky. Ele vem aqui porque o nome dele foi citado 2 ou 3 vezes, não me lembro quantas, numa entrevista que o procurador-geral do município, o Rafael Maia, fez após a reunião extraordinária do Comusa na semana passada, que acabou deliberando sobre alguns casos, mas postergando aí a decisão final do Comusa para uma outra reunião, portas fechadas, por conta de uma confusão que acabou acontecendo envolvendo uma conselheira e uma participante espectadora moradora do loteamento Scheffer. Ou seja, o assunto é relacionado a essa questão envolvendo a Prefeitura de Brusque e a construção da Unidade Básica de Saúde do Centro, ali no loteamento Scheffer, que vem causando aí tanto debate. Juarez, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem, Juarez? Tudo bem, bom dia. O Juarez, o teu nome foi citado pelo Procurador-Geral do município. Ele, se não me falha a memória, disse que você acabou levantando, foram em 4 oportunidades, né? 4 oportunidades, você levantou questão de ordem, é isso? Não, que foi pautado uma reunião extraordinária, foi feita uma reunião extraordinária, e eu fui a única pessoa que colocou essas 4 possibilidades de votação. Você então levantou 4 pedidos de votação, é isso? Isso. O município ele não colocou nenhum. A secretária ela tem cadeira, tem mais outras pessoas que fazem parte do governo, e em nenhum momento eles pediram para colocar em votação nada. Então, não foi deliberado naquela reunião extraordinária, né, porque um conselheiro pediu mais tempo. Eu fui voto contrário, porque eu entendia que naquele momento nós poderíamos votar, porque não tinha mais outra situação, né? Já que todas as informações que vieram a partir da imprensa, nós não tivemos informações relevantes por parte do governo, onde a gente pode dizer que foi negado, não foi trabalhado de uma forma obscura, né? Sem transparência por parte do município e por parte da Secretaria de Saúde. Tanto que de 2023, quando nós aprovamos essa construção lá atrás, nós só viemos a tomar realmente conhecimento em 2025, né? Pela imprensa, né? Que os moradores começaram a colocar e a gente começou a olhar, mas não é isso. Tem todo um debate antes que demoraria uns 6 meses até a construção, porque tem diversas coisas que aconteceram ali, escolha de terreno errado, gasto desnecessário com essa obra, já que eles tinham se comprometido a não ter gasto com essa obra do município, e todo o recurso viria de forma nova, dinheiro novo a gente fala, né? Dinheiro federal. E esse processo, na minha opinião, Odilei, ele está de cabeça para baixo, né? A gente não teve oportunidade de atuar as comissões de finanças, comissão de contrato, de avaliação. Então, não tem muito que se dizer agora. Agora é tentar resolver, né? Mas é uma questão bem complicada. O Conselho perdeu a autonomia, né? Pela pressão que está se colocando em cima dos conselheiros para se fazer isso. Mas há outros caminhos que podem ser tomados. Eu vejo dessa forma. Quando você fala em pressão, Juarez, que tipo de pressão que está indo e em cima de quem, assim, exatamente? Porque a gente sabe que o Conselho ele é formado tanto por membros do próprio governo, que não pode ter a direção, isso é estatutário, né, como da sociedade civil organizada. Que tipo de pressão que está indo em cima dos conselheiros? Acredito que principalmente quem recebe a verba pública, né? Quem trabalha, faz um excelente trabalho, prestadores de serviço aí que tem convênio com a prefeitura. Isso, acredito que até o Felipe Hort aqui, o vereador, colocou essa preocupação. E ele deve ter informações, ou algum conselheiro, alguma entidade deve ter procurado ele por esse motivo. Né? E a gente vê
o desespero dessas entidades em querer aprovar isso aí de qualquer jeito, de qualquer maneira, para se livrar disso, né? Então, é preocupante isso. O que o Juarez... Assim, ó, só desculpa, eu nunca presenciei. Tantos anos que a UBAN participa, a entidade, eu nunca tive essa situação. Para mim é mais tranquilo, que a gente está nessa questão de associação de moradores há muitos anos, então sempre há essa divergência. Algumas vezes a prefeitura quer fazer alguma coisa, os moradores não querem, enfim, tu tenta solucionar esses problemas. Então a pressão do nosso lado sempre houve, né? Mas tem gente que não consegue lidar com essa pressão toda que está sendo colocada. Ainda mais que tu pensar que muitas entidades vão paralisar as suas atividades, que é de relevante interesse para a comunidade brusquense, por uma desorganização da secretaria, né? Que não conseguiu organizar esse processo de forma legítima. Né? Você acha que está havendo influência do governo na decisão de membros do Comusa por conta do fato de ter parceria, de fazer convênios, por exemplo? Eu não sei quem são os membros do Comusa hoje, mas há pressão do governo para que votem a favor dele por conta de certas parcerias? Com certeza deve ter. Você afirma isso que está acontecendo? Com certeza deve ter. Eu não para mim nunca ninguém ligou, porque a minha posição, ele já me conhece, eu não vou mudar a posição, porque a pressão, eu estou buscando o melhor para a cidade, né? O melhor para a cidade algumas vezes não é esse caminho, né? Nós podemos mudar ainda. Certo. Até para ajudar ali, o Juarez coloca ali sobre o vereador Felipe Otti um documento que o vereador fez na semana passada. Eu vi esse documento já na semana passada, onde ele fala justamente sobre essa questão, cobra explicações sobre pressões que estariam acontecendo, né? Eu não sei para quem foi endereçado esse documento. Direto para o presidente. Para o presidente do Comusa, né? Isso. Ele até nesse documento ele pede explicações aí sobre situações que poderiam estar ocorrendo, né, nesse sentido. Juarez, foram 4 temas que você colocou para votação lá na plenária do Comusa, né? Quais foram esses assuntos? Encaminhamento para o Ministério da Saúde, né? Informando o que está acontecendo, Ministério Público, que são os órgãos que atuam, né, nessa paralisação dessa obra, né? E audiência pública, porque a população ela tem que ser ouvida. Tu tem que dar oportunidade para as pessoas ouvir. Para as pessoas expor a sua... Se nós que somos conselheiros, nós não tivermos esse tempo hábil, imagina eles, até que se organizem, até que corram atrás, né? Para nós já estamos dentro do Comusa, né? Eles não têm um regimento interno, eles não me procuraram alguns para entender se tem regimento interno, onde está a ata, como nós fizemos em 2023, porque eles achavam que era o conselho que tinha feito alguma coisa errada. Não, aqui nós aprovamos, aqui, ó, tem os áudios, tem toda a documentação, né, que comprova que isso era na Daniel Imhoff, né, que ia ser sem contrapartida do município. Então, essa documentação ela tem que ser pública. As pessoas não... Né? Então, eles começaram a procurar e tirar suas dúvidas, né? E tudo que foi passado para eles é para ajudar, uma forma de auxiliar eles a entender também o processo, né? E a decisão da troca do terreno não foi nossa. Ele não passou por nós. Quando em 2023... Mas deveria? É uma questão econômica, financeira. Quando eu falo que as comissões não foram atuadas ali dentro, nós poderíamos ter atuado. Por que nós vamos gastar esse volume de dinheiro aqui se eu tenho uma fila represada de 2024, né, que a preocupação maior é nós atender a população, não é gastar com obra. Né, nós temos em 2024, outubro, nós temos 33.644 pessoas numa fila. Tem gente que está desde 2018. E 2025, essa fila aumenta, em janeiro. Nós temos 36.281. Tem gente que saiu dessa fila, mas essas filas, elas continuam. Vocês podem ficar com esses documentos aí. Essas filas, elas continuam. Então, a nossa preocupação não é construir novas unidades. E assim, se volta para 2023, nós tínhamos uma UPA parada praticamente há 8 anos lá. Uma unidade lá embaixo. Nós tínhamos diversos problemas de
postos de saúde que eram insalubres, postos de saúde que estavam muito estragados, vamos dizer assim, muito feios, sem manutenção. Então, tu vais construir mais, mas tu não consegue manter aquilo que tu tens. A própria UBS do centro, no antigo endereço, estava assim, né? Isso aí mesmo. Ela foi notificada para se fechar. Quando fecha o UBS do centro, ela vai para a policlínica. E nossa preocupação é se a população atendida na policlínica seria o adequado. Sim, era o adequado. Então, para nós, se na policlínica é o adequado, ela pode ficar ali, né? Até se resolver uma outra questão. Agora, deixa eu só tentar entender agora os próximos passos, porque você falou sobre essa questão da pressa que a prefeitura coloca, e claro, também tem os membros do Comusa que são indicados pela prefeitura, que tem essa questão também. É bom lembrar que esses conselhos eles são formados, paritários. São paritários, são formados pelo que eu chamo de GOV e não GOV, né? Mas isso tem todas essas dúvidas que foram pontuadas junto com a pressa. Sim. E o que aconteceu na última reunião, que deu aquela confusão toda? O que você imagina que são os próximos passos até agora, daqui para frente? Fala-se até em reunião em portas fechadas. Não é permitido. Não é permitido fazer reunião. Então tá. Então essa questão da reunião em portas fechadas, então agora tá. Essa daí tá. Você está falando, não pode acontecer. Então o que você acha que vai acontecer daqui para frente? O que você imagina os próximos passos? Eles pediram uma extraordinária. Né? A documentação, a documentação ela tem que chegar em tempo hábil para que todos os conselheiros possam conhecer essa documentação. Então ele tem um rito certo de se chegar, né? Ele tem que haver ele tem que passar, os documentos têm que passar pela secretária executiva do conselho e ela distribui aos conselheiros, né? E muitos documentos, o que aconteceu nessa reunião extraordinária, tá? O documento ele chegou em cima da mesa dos conselheiros. Nem a secretária executiva sabia que existia esse documento. A próxima reunião, que foi a reunião que paralisou, ele também chegou. Mas ela chegou, ao meu conhecimento, 4 horas antes. Nossa. Então assim, são documentos, né? Se a secretaria tem um interesse, primeiro ela tem que se organizar, começando lendo o estatuto. O estatuto diz, porque senão nós vamos cair na ilegalidade. Nós não podemos votar de qualquer maneira ali, né, se os documentos necessários não chegam nesse tempo hábil, né? Você falou há pouco aí aqui nessa entrevista que em 2023, quando se consultou o Comusa e deliberou com o Comusa, a construção seria na Daniel Imos. Sim. O procurador disse aqui, e o prefeito também falou, que ali não pertence ao centro. Foi isso que ele disse, né? Que ali não pertence ao centro. Não pode ser verdade, Dilei. Foi o que eles disseram. Não, ele falou que aí é bairro São Luís. É bairro São Luís, não é centro. Agora, mas a minha pergunta é mais em função de valores. O valor que vem do governo federal é de 2 milhões e... 700, né? 2 milhões e 700. A contrapartida da prefeitura... Não iria existir. Não, mas eu digo, hoje a contrapartida da prefeitura... Deve ser 1 milhão e 500, 1 milhão e 500. 400, 1 milhão e 600. Exato, essa é a pergunta. O Comusa está se pedindo agora o aval do Comusa, a deliberação do Comusa, porque existe uma contrapartida. Sim, né? Sim. Na tua avaliação, essa contrapartida não deveria existir. Por quê, exatamente? Por conta desse primeiro local que já havia sido escolhido e que... o que está... Não, o primeiro local, nós tiramos a dúvida e te mandei até o áudio. Sim. O primeiro local, a prefeitura disse que é centro. Nós tínhamos uma dúvida. Não, é centro. Se é centro, então ela pode ser colocada. A nossa preocupação é que ficasse em outro bairro, né? Então, a rua Daniel Imos é centro, porque ela está na matrícula. Com certeza, eles pegaram uma matrícula atualizada para saber isso. Uhum. A questão do gasto com o recurso público, né? Se tu pegar isso e transformar em CUB, tu constrói aquela unidade e sobra dinheiro. Então, quando se diz, o governo federal ele tem uma tabela diferenciada, mas nós moramos num país continental. Se eu pegar o do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e for para Manaus, é totalmente diferente. Lá é muito mais caro, eu já fui para lá. Lá é muito mais caro, porque tu tem uma despesa gigantesca de transporte.
próprio saco de cimento, o próprio ferro. Então, ele se torna a construção mais cara. Mas nada impede que o município possa fazer essa construção pelo CUB, né? E abaixo dele ainda, se ele quiser. Nada impede. Então, eu não tive acesso a todos os documentos, né? Porque há um apagão de informações, de estudo, e em tão pouco tempo, como é que tu vai analisar tantos documentos? Então, os documentos relacionados a esse valor, ao levantamento da prefeitura, para chegar a esse valor de 4 milhões e, 4 milhões e 400, não sei quanto Sim. hoje, mas vocês não têm esse documento que coloca a obra nesses valores? Quer ver, Odilei? Esse documento, ele se encontra, sim, mas para nós chegarmos a uma conclusão, muitas das vezes nós teríamos que buscar um assessoramento técnico, também está no regimento interno. Então, esse assessoramento técnico iria nos dizer, aqui o município não deveria investir esse dinheiro, porque é recurso. Quando nós investimos em obra, nós tiramos da questão que é a mais importante, atender a população, né? Isso nunca aconteceu. Então, essa tabela, para mim, é uma novidade. Né? Eu nem sabia que ela existia. Para mim, se eu sair aqui porta fora e tu perguntar para qualquer construtor, eles usam o CUB, eles não usam essa tabela. Mas é uma tabela do governo? Sim, é uma tabela do governo, porque o governo trabalha em todos os municípios, em todos os estados. Mas nós temos uma outra possibilidade de construção, que é o CUB. 8h23, eu vou fazer um intervalo, 8 horas e 23 minutos, e na sequência a gente retorna aqui com o Juarez Gratzky, que foi citado aí pelo Procurador-Geral do município após a reunião extraordinária da semana passada, e por essa razão a gente está trazendo ele aqui para que ele possa evidenciar aí quais foram os levantamentos, quais foram as justificativas para pedir uma nova reunião do Comusa, ainda para deliberar sobre essa situação da construção da UBS do centro ali no loteamento Schaeffer. O Juarez, a gente conversava aqui fora do ar sobre um outro assunto que é pouco tocado, e eu também penso que na questão do recurso é um assunto bem espinhoso, viu, Dilei Silva, que é a questão de aluguéis. Até um dos argumentos da prefeitura para essa UBS ali no loteamento Schaeffer é a economia. Economia, porque lá, segundo o que disse o próprio procurador em algumas manifestações, cerca de 100 mil por ano que a prefeitura paga de aluguel no imóvel onde está a UBS do centro. Mas o Juarez me traz um dado interessante de uma outra UBS que custa o dobro disso, é isso, Juarez? Sim. Isso em 2023 nós não tínhamos esse conhecimento. Nós tivemos esse conhecimento dos contratos faz uns 30 dias. Então, se tu pegar a UBS do centro, ele sai realmente R$8 mil. Tá certo? Foi feita uma alocação de 60 meses. Está aqui o contrato. 60 meses, nós estamos falando aí de 5 anos. Pode ter quebra de contrato, enfim. Olhar. E a UBS do Azambuja, que fica aí numa linha reta, aí, uns 500 metros. Sim. Não mais do que isso, né? Ele sai 16.200. Então, se fosse uma questão econômica, né, e realmente se ele pudesse ser levado isso aqui a sério, nós faríamos essa UBS onde? Onde se gasta mais dinheiro. E não no centro. Porque ele retornaria muito mais rápido esse recurso. Eu não confesso que eu não tinha conhecimento do valor desse aluguel aqui. Mas realmente é um valor bastante alto, né? Bem bastante alto. Isso é. Então, assim, é uma questão que poderia ter sido levado em conta para ser mais rápido o pagamento desse futuro, né? Em 4 anos vão ser mais de R$800 mil, né? E ali no centro é um pouco menos de 400. Então a diferença ela é muito grande, né? Pode fazer. É o seguinte, Juarez, é um assunto quente, é um assunto que tem... Enfim, eu sempre digo que o Comusa é o conselho mais quente que nós temos aqui na cidade, por toda a função que ele tem de ser um conselho, enfim, deliberativo. Tantos assuntos espinhosos que o Comusa avaliou nesses anos todos, que vai desde o Hospital Azambuja até agora essa unidade, né, convênio com o hospital, até agora essa questão da unidade do centro.
E a situação evoluiu nessa última reunião para uma questão que envolveu fatos lamentáveis, né? Que inclusive teve um episódio de uma conselheira que foi alvo de agressão. Eu quero voltar à pergunta que eu fiz para ti no bloco anterior sobre essa questão dos próximos passos. Pelo entendimento que você está passando para mim, o processo ele se mostra um tanto quanto travado, porque tem vários, pelo menos na tua visão, tem vários pontos ainda que tem que ser resolvidos para serem bem amarrados, para que, enfim, se possa deliberar pela questão envolvendo a unidade básica de saúde do centro. Mas tem um caso dessa animosidade toda. Eu queria a tua visão sobre isso, desse processo todo, agora também com essa animosidade. Você me falou agora que não pode ser feita a reunião, por exemplo, com portas fechadas. Não é permitido isso. Enfim, eu queria a tua percepção sobre essa reação toda sobre esse caso. Mas mesmo se pudesse fazer com portas fechadas, né? Por que tu vais fazer isso? Tu tens alguma coisa para esconder? Entendi. Quantos anos eu fiz reunião e algumas vezes com 80, 100 pessoas, até mais, né? Nós fizemos conferência pela UBAN, 200, 300 pessoas. Nós nunca precisamos chamar um policial, nós nunca... tudo foi trabalhado o quê? No campo da ideia. Pode ser que algumas vezes, em algum momento, um presidente pode errar, eu também errei, e a gente erra. Mas tu não precisa ir para a via de fato ou criar uma pressão, né, para essa questão. Quando se coloca, para mim é normal os moradores virem até o Comusa, né? Isso é normal, eles são diretamente impactados por o que vai acontecer. Agora, não é normal tu fazer uma convocação para que os cargos comissionados se fizessem presentes, e muitos deles nem moradores do bairro são atendidos. Então, o que eles estão fazendo ali? Então, para mim também é lamentável isso, tu vê essa situação de querer botar pressão para cima dos conselheiros, né, enchendo, mas, cara, não são moradores, são funcionários públicos. Eles deveriam estar nas suas casas, ou, enfim, nos seus bairros que moram. Se algum mora ali, tranquilo, não vejo problema. Agora, tem um monte de gente que eu conheço que não mora ali. Foi convocado para estar ali. Então é chato isso, né? Eu recebo aqui do Marcelo Galassini, recebeu também? Print, então deixa para você aí, Odilei. Eu vou te passar o... Não, você pode falar, mas eu vou passar o print, de repente, para mostrar, porque agora eu estava aqui dando uma olhada, Valdomiro, sobre a matrícula? Da matrícula da Daniel Imhoff. Eu vou colocar só a primeira página aí da matrícula, se você quiser colocar no ar aí, ó. Para a gente mostrar pelo YouTube, para quem quiser ali no YouTube assistir. Tá aí, essa é a matrícula que foi colocada, tá ali, ó. Imóvel, terreno urbano, situado na rua Daniel Imhoff, esquina com a rua Vereador João Jorge Corman, centro. Essa é aquela rua lá da UAB, né? É aquela rua que tem essa rua, Volta dos Açores, é aquela que tem uma subida, né? Fica do lado da OAB, é isso? Isso. Centro. Olha o tamanho dela, essa rua, essa área. Qual é o tamanho da área ali? Você consegue identificar ali o tamanho da área? 1963 e 38. Isso, 1900, exatamente. E qual é o tamanho que precisa para o UBS? 700 metros quadrados. Mas acho que é 2.000 terrenos. Mas, enfim, ela se encaixaria. O terreno da loteamento Schaeffer é quase 2.000 metros quadrados. É isso, né? Não, desculpa, 3.000 metros quadrados. Deve ser aproximadamente. Próximo de 3.000 metros. Assim, Odilei, eu vou te afirmar que eu não tenho memorial descritivo de nenhuma área. Eu não me lembro se foi esse se achar aí no Google Maps, acha no Google Maps essa imagem. Esse terreno aqui, eu tenho esse terreno aqui, eu já estou com o mapa aqui. Esse terreno fica um pouco depois da UAB, passa a UAB, a primeira rua, ali no lado para quem conhece, no lado do Nippon Sushi, logo depois, ali tem uma área verde aqui, eu estou com a área já até que esse terreno aí onde mora o Marcelo Caetano, se não me falha a memória. O Marcelo Caetano mora, eu conheço essa rua, mas o que eu quero discutir é o seguinte, o prefeito veio aqui e disse que tem uma encosta nesse terreno, não tem? É muito pouco, Odilei. Que aí a prefeitura gastaria mais para fazer a retirada do... né?
Tá, mas e o que está gastando lá para fazer também? Veja, eu não estou saindo em defesa da prefeitura. Eu estou questionando para a gente debater isso. Sim. O prefeito disse, não fui eu, foi o prefeito que disse aqui que custaria mais retirando. Então eu estou aqui no debate só para justificar. Tu vê quantas dúvidas foram criadas? A distância do loteamento Scheffer para esse local é mínima. Mas é verdade. É mínima, não tem... É uma área... Gigante. E o próprio documento... Vou mandar uma foto a vocês aqui ver a área. O próprio documento aqui do registro de imóveis atesta que ela é no centro. Você pode ver aqui, ó, imóvel, terreno urbano. Pode botar na tela de volta aí, Felipe. Não, isso sim. Rua Daniel Uno, fala a metragem dele, medidas centro. Então, um documento oficial do não é no bairro cartório. São Luís, não é no São Luís, é no centro. Mas se o Rodrigo tiver que colocar Vou mandar para você. no ar aí para a gente colocar para o ouvinte, para o internauta da Rádio Cidade, principalmente o internauta, que pode ir até o YouTube para localização, porque às vezes você consegue fazer você faz a opinião pública baseado numa narrativa, tanto do lado de quem é contra ou do lado da prefeitura, que é a favor da construção. Então é importante a gente esclarecer e mostrar. Mostramos o documento que está dizendo que a Daniel... Mandei as imagens para você ali. Vamos lá. Põe na tela aí, Filipão. Essa, para quem está com recurso da imagem, bem no centro aqui é a área, como você vê, tem várias árvores. Rua aqui. Vereador João Jorge Corma. Aqui, uma você saindo, inclusive, e é Walter João de Barba. Agora, bota outra foto, que é a foto da área, que a gente pode ver para essa área aqui, ó. Uma área acidentada. Essa à direita ali? Não, do meio aqui, ó. A do meio? Acidentado isso aí? Isso é tão acidentado assim? Você está falando ali onde tem o verde também. Aqui. É bem no centro da tela. No centro da tela. Aqui tem acho uma bomba do Samai, alguma coisa assim. Sim. Se é esse terreno aí, é isso aí. Mas assim, hoje a engenharia ele não é uma área tão acidentada. Eu vejo que a rua da frente ela tem uma inclinação. Sim. Ele tem uma inclinação. Que a engenharia não resolva, né, gente? Vamos falar a verdade. E tu pode fazer, se tu não quiser fazer escavações, tu pode fazer sob pilotis, né? Então tu levantaria essa obra de uma forma a mais econômica possível, né? Enfim, está aí feito a gente... Infelizmente, nenhuma desses memoriais descritivos eles chegaram ao nosso conhecimento. Porque assim, ó, aí tu começa a trabalhar com escala. Se tu tens alguma dúvida, tu chama um corpo técnico, pode fazer uma parceria entre a questão de como ali o CREA, né? CREA, SEAB. Isso, é o SEAB ali. E a gente pode resolver isso facilmente, né? Mas não se teve essa oportunidade de se discutir isso aí. De debater, de fazer uma audiência pública. Claro. E outra, isso ali é um corredor. Quantos caminhões, ônibus, praticamente tudo passa por ali, né? Nós já tínhamos essa dificuldade. Por que não se levasse essa obra, no áudio está lá, 2023, não se levasse isso para a Policlínica, né? Porque a Policlínica eu estive lá e, poxa, atrás da Policlínica aquilo está muito bagunçado, está muito feio. É um centro da cidade de Brusque, né? Então, poderia né, fazer um bom investimento ali, né? E resolver essa questão. Mas não usaria, quem sabe se pode ser feita, tu não usaria o projeto do próprio Ministério de Saúde. Tu faria um projeto próprio, né? Mas não pode, adequando? Né? Eu não sei. Pelo que não a sei. gente conversa. Esse é o problema. A gente não tem informação. Ele é padronizado, né? O projeto não foi isso que disse aqui o prefeito, porque o prefeito de São João Batista, o Juliano Peixe, também vai fazer o mesmo projeto, o mesmo, como é que chama? Porte 3, né? Porte 3. Sim. Inclusive falou os valores, que é o mesmo valor, não é, Rodrigo? Isso. O mesmo valor que a Prefeitura de Brusque vai receber do Ministério da Saúde é o mesmo valor que São João Batista vai receber e que conseguiu, certo? E ele já tem o local lá, até citou o nome. E se tu tivesse um terreno de 2 mil metros quadrados, né? Isso, ele é como inclinado, como o Rodrigo falou aqui, tu não poderia fazer sob pilotis, então, para ele ter uma questão plana e a parte de baixo ser estacionamento? Não, parece que... Essa questão... Parece que o que me disse o Juliano fora do ar, não falou nem no ar, disse que o Ministério da Saúde aceita a alteração no projeto. Ele aceita a alteração no projeto. É uma questão não é algo fechado. Isso, porque se tu vai, vamos lá, se tu vai para Brasília, são terrenos planos.
Até porque não faz sentido de lei. Você ter um projeto fechado, a área tem que ser plana, do tamanho 20... Mas aí se pensou na tal da acessibilidade, Sim. quando ele é plano. Sim, mas Vamos lá. o terreno é quadrado, né? Exato. Mas se tu pensar na acessibilidade, então tu tens elevador que funciona para isso. Ou a policlínica não tem 2 elevadores? Sim. Ela funciona para essa mobilidade, Sim, qualquer pessoa, ela tem essa mobilidade. Poder ter E acesso, é o equipamento hoje mais seguro que existe no mundo, é o elevador, é que transporta mais gente. Mas assim, de tudo isso que está sendo discutido, e eu já falei inclusive para algumas pessoas da própria prefeitura e lá do loteamento Schaeffer, sabe onde é que está acontecendo um debate? Na imprensa. O debate sobre essa situação de pode ou não pode, inclusive nós aqui da Rádio Cidade estamos falando muito sobre isso, né? Trazendo hoje o Comusa, já teve aqui o Robson, o pessoal do loteamento Schaeffer, a prefeitura 2 vezes, uma com o prefeito, outra com o procurador, certamente vai vir mais vezes aqui, até que se defina realmente, se bata o martelo e resolva isso, né? Mas isso que a imprensa está fazendo, e eu falo aqui em nome da Rádio Cidade agora, é o que deveria ter sido feito. Com certeza. Uma audiência pública, colocando o que a gente fez agora. O terreno é esse, o terreno A, o terreno B é esse. Vamos discutir. Eu acho que aí eu concordo que faltou, aí você tem razão, ô Juarez, faltou debate, faltou conversar. Se desde 2023... já havia sido evidenciado aí que a Unidade Básica de Saúde seria construído e que o Comusa, naquele momento, sem definir qual o local, ou já indicando eu acho que o debate deveria ter sido feito e acabou não sendo feito. Não, na verdade, quando tu quando começa o processo, primeiro tu passa pelo conselho. Sim. Mas para tu vincular esse começo de processo, tu tens que colocar uma matrícula lá. Tu não pode começar um processo sem matrícula. Lá em cima, eles não aceitam. Por isso que foi dado essa matrícula da Daniel Imhoff, né? E quando você fala, Dirley, nós poderíamos ter chamado, né, diversas entidades, né, como a CIB, CDL, para ser amigo dessa causa. Sim. Sim. Né? E todos aqui, mesmo que eles não tenham direito a voto ou não regimentalmente, eles não podem fazer parte do conselho, mas eles poderiam nos ajudar, nos auxiliar, né, em tirar diversas dúvidas e baratear até essa questão de recurso, né? Nada disso aconteceu. Houve um apagão de informação e quando a gente acordou, já está em outro terreno, já estava com a ordem de serviço assinada e nós estamos discutindo ainda isso. Esse é um problema, Dirley. Porque assim, o Conselho ele perdeu seu sentido, que deveria ser buscar a melhor alternativa, a melhor possibilidade para se construir ou levar serviço público de qualidade para a população. A gente perde muito isso. O que tu falou, Dirley, esse teu pensamento eu achei interessante a gente falar sobre isso, que o debate realmente veio para a imprensa, porque quando se tentou debater isso, pelo menos uma percepção dentro do Comusa na última reunião, o negócio virou para animosidade. Entende? Aí deixou de ser um debate puramente técnico para se virar um debate, não quero, está errado, no fim acabou evoluindo. Nós estamos aqui trazendo todas as partes, trouxemos o prefeito só para falar sobre isso, o procurador, presidente do Comusa, o Juarez está aqui, então a gente está fazendo um debate. Os membros da comunidade vieram, o pessoal, os moradores vieram aqui, então a gente está trazendo todos mostrando que não é um assunto simples. Aqui a gente está dando a oportunidade de cada um falar, não é um debate que você bota na mesa. Mas a gente vai ter que ter a conclusão. Mas eu penso que isso faltou. Faltou isso, botar todo mundo numa sala, exato, mostrar, esse aqui é o terreno, esse aqui é o outro terreno, o Comusa está aqui. Só que esse processo, já vou te dizer, ele demoraria uns 6 meses. Porque tu ia buscar todas as informações. Primeiro de onde tu começa, né? Quando ele voltaria para o conselho. Primeiro tu diria aonde é o centro, aonde que vai ser atuado essa unidade básica de saúde. Aí tu pega norte, sul, leste, oeste e todas as ruas aonde ele vai atuar. É o começo do projeto. A gente não sabe exatamente onde está o centro, né? Segunda questão, tu ia partir para os terrenos que são disponíveis pela prefeitura.
Aí tu ias lá, mas esse terreno aqui ele tem que vir com memorial descritivo. Aí tu ia começar a trabalhar com mais informação. Então não teve essa oportunidade, não se teve as informações necessárias para se poder fazer isso. Um bom trabalho, né? Se perdeu muito discutindo coisas que o conselho ia resolver tranquilamente, nenhum morador ia se sentir ofendido, né? Minha opinião, volta-se atrás, né? O mais importante já está acontecendo, que é a população sendo atendida, e volta-se a discutir isso. Esse é o meu ponto de vista. Porque tu não podes errar na construção de uma unidade dessa, porque não vai ser uma coisa de 6 meses, vai ser uma coisa que vai ficar ali 30, 40, 50 anos ali. E, sabe, ficou uma coisa sem o conselho poder participar. E na Constituição brasileira é o conselho que foi colocado. Por quê? Para dar um pouco de voz e vez a essa população que se sentiu prejudicada. A próxima reunião é para ser quando? Tem data já marcada? Essa semana, eu vou ter que dar uma olhada, mas eu acredito que essa semana. Essa semana? Foi pedido mais uma extraordinária. Meu Jesus! Olha, vocês nunca participaram de tanta reunião para um tema só, né? Mas essa reunião é o quê? Tu queres, tu não queres? O resto foi perdido. Então essa vai ser definitiva? Não sei. Essa deve ser definitiva, não? Muito bem. Juarez, volto a dizer, o Juarez Gratzky veio até aqui, convite da Rádio Cidade, não foi ele que pediu, mas a gente convidou ele porque o nome dele foi citado por 2 vezes pelo procurador aí, numa fala após uma reunião extraordinária, por conta das ferramentas que ele utilizou aí, e que não fosse ele levantar a situação, justamente para colocar essa reunião extraordinária, então, para essa semana. Juarez, muito obrigado. Obrigado. Se eu pude contribuir com alguma coisa, né? Com certeza. Mas algumas vezes o mais importante não é tu seguir para frente, é tu dar um passo para trás e voltar a discutir, voltar a melhorar essa proposta, né?